Me venda essa caneta. Se você alguma vez já ouviu essa frase, você sabe que eu estou fazendo referência ao filme Lobo de Wall Street, que conta a história do Jordan Belfort. E essa é uma história fantástica, né, que eu gosto muito, e ela ficou bem famosa no cinema. Então se você nunca viu esse filme, que ele é estrelado pelo Leonardo DiCaprio, o meu conselho é que você veja esse filme o quanto antes. Mas só para resumir, né, o Lobo de Wall Street conta a história do Jordan Belfort, que ele é um cara que vendia ações de grandes empresas. E um dia ele pensou em fazer algo um pouquinho diferente. Ele começou a vender ações de empresas mais baratas, aquelas que são chamadas de penny stock, para pessoas que eram menos favorecidas e tinham pouco conhecimento. Ou seja, ele começou a fazer dinheiro vendendo para pessoas que não tinham tanto conhecimento ações de empresas que não eram tão boas quanto ele falava. E apesar de ter toda uma parte de ilegalidade, né, por trás da história dele, até porque o Jordan ele ficou anos preso por essa prática, o que é interessante a gente notar é que ele conseguiu fazer tanto sucesso vendendo essas ações. Para você ter noção, o Jordan ficou multimilionário fazendo exatamente isso, convencendo pessoas a comprar ações de empresas que não eram boas. Então, independente dele estar fazendo isso de uma forma ilegal ou não, o Jordan Belfort foi um dos maiores vendedores que eu já vi na história. Ele conseguia fazer com que ações de empresas que eram muito ruins parecessem ser algo maravilhoso, que você seria burro se você ficasse de fora e não investisse. Ele é tão bom vendedor, tão bom, que mesmo depois de ele ser preso e sair da cadeia, né, ele começou a dar palestras e aulas para ajudar as pessoas a venderem melhor, a se tornarem melhores vendedores. Então, com o tempo, eu comecei a estudar mais sobre o Lobo de Wall Street para poder entender como ele conseguia ter esse poder de persuasão tão grande. Eu fui mergulhar na cabeça dele para entender os seus maiores segredos e saber qual era a técnica que ele utilizava. Então, nesse vídeo, eu quero compartilhar com vocês os 9 passos que o Lobo de Wall Street utiliza para fechar qualquer negócio. Vamos mergulhar juntos nessa técnica do Jordan Belfort e ver o que a gente consegue tirar dela e aplicar nas nossas empresas. Mas antes da gente entrar a fundo nesses 9 passos, né, existe uma coisa que você precisa internalizar dentro de você. Toda venda é a mesma. Bom, é claro que você deve estar pensando algo do tipo, como assim, Leonardo? É claro que toda venda não é a mesma. As pessoas têm motivações diferentes, têm necessidades diferentes, querem coisas diferentes. Sim, eu sei disso. Mas o que o Lobo de Wall Street ele prega, né, a filosofia dele, é que na sua cabeça todas as vendas têm que ser tratadas como iguais. Só assim você vai conseguir ter sucesso utilizando essa técnica de 9 passos que ele usa para poder fechar qualquer negócio. Então as etapas que eu vou te mostrar aqui, elas são essenciais para você se tornar um vendedor de alto padrão, né? Ser um vendedor excelente. Mas ela só vai funcionar se você realmente internalizar que todas as vendas são iguais, todas elas precisam seguir um processo. Então, independente se você está vendendo para uma outra empresa, para uma pessoa física, para qualquer tipo de coisa, você realmente tem que seguir esses passos para poder fechar uma venda. Passo 1 é que você tem que tomar o controle da conversa imediatamente. Isso é algo que você tem que mostrar logo nos primeiros segundos de conversa. Tem que ficar claro para quem está se negociando ali com você, quem está na mesa com você, que você é o especialista ali. Você é quem realmente tem um potencial de guiar as pessoas no caminho correto. E por que é tão importante, né, você tomar o controle da conversa logo de cara? Porque assim que você faz isso, você vai conseguir ir para o segundo passo, que é você fazer as perguntas inteligentes. Então, se você não tem o controle da conversa, você não vai conseguir claramente fazer as perguntas inteligentes para o seu cliente. Você vai ser interrompido por ele toda hora, ou o cliente vai acabar não levando em consideração aquilo que você está falando. E isso vai ser muito ruim, não só para aquele momento, mas para o processo todo em geral. Porque você precisa fazer algumas perguntas para poder fechar esse negócio. Algumas perguntas são essenciais de serem feitas. Você precisa saber, por exemplo, o que o seu cliente precisa, quais são os seus valores, quais são as suas necessidades, quanto que ele tem dinheiro para gastar e por aí vai. E a menos que você tenha liberdade para fazer essas perguntas, você não vai conseguir fechar uma venda. E esse é um ponto bem importante para esse processo que foi criado pelo Jordan Belfort. Quando eu disse que o ponto 1 é você tomar o controle da conversa o quanto antes, eu não quero dizer que você vai ficar falando e falando e falando sem ouvir o cliente, nada disso. O que eu quis dizer é que você precisa fazer perguntas inteligentes, né? Perguntas certas para poder conseguir entender a pessoa com quem você está falando, com quem você está negociando ali. E quando você for fazer essas perguntas, você precisa utilizar uma certa linguagem corporal, um certo tom de voz que vai fazer com que o seu cliente ele crie uma empatia com você, que ele se sinta confortável a responder suas perguntas. E nesse ponto você chega no passo 3, né? Quando você vai desenvolver uma relação, vai desenvolver rapport com o seu cliente. Acaba que esses 3 passos, eles acontecem de forma simultânea. Você toma controle da conversa fazendo perguntas inteligentes e criando uma relação com o seu cliente.
Então, quando você faz isso, né, utilizando uma boa linguagem corporal, um certo tom de voz, você estabelece uma relação com ele. Você consegue ir para o quarto passo, que é a transição. E é agora que o seu tom da conversa vai mudar. Você já entendeu seu cliente, os seus medos, e você vai dizer algo do tipo para ele: olha só, Pedro, eu já entendi tudo e eu sei como que eu vou te ajudar. Eu te fiz essa série de perguntas para poder entender melhor a sua situação e baseado no que você me contou, no que você me falou, a solução para o seu problema é... E a sua solução ela vai ser o passo 5, ou seja, quando você vai fazer a sua apresentação. E a sua apresentação, ela basicamente vai ser você mostrar os benefícios que o seu produto tem e como ele vai ajudar o seu cliente a resolver todos aqueles problemas, né, que ele te contou nas etapas iniciais. O seu ponto aqui é você conectar o seu produto com a solução para tudo aquilo de ruim que o cliente está enfrentando, né? Você vai ser o salvador dele. Então você vai fazer o seguinte, você vai voltar lá naquelas perguntas que você fez na etapa 2 para o seu cliente e mostrar para ele que o seu produto cobre todas elas, que ele é a opção perfeita para o problema que ele está enfrentando. E você pode fazer isso da sua maneira mesmo, tá? Você pode focar mais em alguns pontos, pode dar destaque para outros, mas o importante é você cobrir todas aquelas perguntas que você abordou na etapa 2. E é por isso que a ordem que você executa esses passos ela é muito importante. Você não pode primeiro, sei lá, fazer a sua apresentação, depois tomar o controle da conversa. Isso não vai dar certo, isso vai realmente complicar o seu processo. E aí depois que você faz tudo isso, você consegue chegar na próxima etapa, que é o passo 6, identificar as objeções. Assim, nem sempre que você terminar a sua apresentação, o cliente vai virar para você e vai dizer: é isso, vamos seguir, quero comprar. Nem sempre isso acontece, tá? Na maioria das vezes, na verdade, isso não vai acontecer. E o contrário também não acontece com frequência não, tá? Se você entendeu bem o cliente, fez as perguntas certas, seguiu todos esses passos, demonstrou, né, o valor do seu produto e o seu cliente ele te escutou até agora, é muito difícil ele também te dizer um não logo de cara. Então o que acaba acontecendo, na maioria das vezes, é que você não recebe nem um sim, nem um não. Você recebe um talvez. E esse talvez, né, ele vem com todas as objeções e todas as dúvidas que o seu cliente ainda tem do produto. Ele pode não achar que vale todo esse dinheiro, gastar isso tudo com o seu produto, pode não ter entendido completamente para que ele funciona, ou sei lá, ele tem alguma dúvida que ele não deixa ele ficar confortável para poder seguir com você. E esse é um ponto crucial do processo de venda do Lobo de Wall Street, porque depois dele você vai passar para a etapa 7, que é o looping. E nessa etapa você não vai atacar as objeções do cliente logo de cara, nada disso. Porque muitas vezes o cliente ele nem tem tanta certeza assim do que ele está pensando, do que ele está falando ali. O seu cliente nem sempre vai te dizer: cara, eu não gostei do seu produto. Ele vai te dizer algo do tipo: ah, legal, gostei, só que eu preciso pensar mais um pouco antes de tomar uma decisão. Então o que você vai fazer não é combater essa objeção logo de cara. Você vai virar para o seu cliente e vai dizer algo do tipo: legal, eu entendi você, mas essa ideia, esse produto, né, a solução que eu apresentei, ela faz sentido para você? Você gostou dele? Ele cobre realmente os pontos que você precisa? Assim, então por que essa etapa é chamada de looping? Lembra por que essa técnica é um processo? Então você toma controle da situação, faz perguntas inteligentes, constrói uma relação, apresenta o seu produto e identifica as objeções do seu cliente. Então quando isso acontece e o cliente ainda tem objeções, você não vai avançar para a próxima etapa. Você vai voltar na sua apresentação. Por isso que essa etapa é o looping, né? Por isso que o nome dela é looping. Você vai voltar na sua apresentação novamente. Você vai falar sobre os benefícios do seu produto, vai voltar a falar das vantagens, para que cada vez mais essas objeções do cliente elas possam ser quebradas. E aí você pode novamente perguntar o que o cliente achou, né? Fala, faz uma nova apresentação e pergunta o que ele achou. Nesse caso, é bem provável que você receba o sim. Sim, cara, vamos seguir. Ou ele vai ter uma nova objeção, algo que impossibilite de vocês dois seguirem ainda. Então, caso isso aconteça, ele ainda tem alguma objeção, você tem que passar para a etapa 8, que é quando você vai identificar a maior dor. Toda e qualquer pessoa, em qualquer nível, ela tem uma dor ou uma necessidade que ela precisa satisfazer antes de fazer uma compra. Algumas pessoas, elas acabam comprando com mais facilidade, né? Elas são compradores mais suscetíveis à compra. Outras pessoas precisam de mais argumentos para poder comprar, elas precisam ser convencidas. Mas todas elas, independente do perfil, elas têm uma dor ou uma necessidade interna que elas precisam satisfazer. Então você precisa descobrir o que mais incomoda o seu cliente e amplificar essa dor.
Quando o Jordan Belfort ele vendia ações para as pessoas, né, ele identificava que a maior dor delas era não ter dinheiro suficiente para poder ter uma vida melhor, ter uma condição melhor para eles ou para sua família. Eles não conseguiam, por exemplo, comprar um carro, dar mais conforto para as pessoas, viajar. Então o que ele fez? O foco dele era mostrar que as ações que ele estava vendendo, aquelas ações de empresas que não eram tão boas, mas ele mostrava que elas tinham um potencial de se valorizar enorme, que iam trazer altos ganhos para as pessoas. Essas ações eram os meios para que a pessoa conseguisse resolver essa sua maior dor, que era não ter dinheiro. Então só assim você vai conseguir fechar a sua venda de forma saudável, com o seu cliente estando muito confortável para poder seguir com você. E aí, por fim, quando você faz isso, você chega na última etapa, né, no passo 9, que é a fidelização. Você gasta muito esforço, muita energia, até mesmo muito dinheiro para poder fazer uma pessoa comprar de você na primeira vez. Você precisa causar uma boa impressão, seguir todos os passos desse processo, enfim, uma grande quantidade de coisas. Mas uma vez que isso ocorre, uma vez que uma pessoa já comprou de você, uma vez que ela passou o cartão com você, acontece uma coisa que é muito mágica. A pessoa fica muito mais suscetível a comprar. Sim, aumenta a facilidade da pessoa comprar novamente com você. Uma vez que esse medo foi quebrado, fica muito mais fácil vender para a mesma pessoa que já comprou de você. Alguns estudos até dizem que o custo de você conseguir um novo cliente, ele pode chegar a ser 25 vezes maior do que o custo de você manter ou vender para um cliente que já existe. Então o seu foco aqui na última etapa é fazer com que o seu cliente seja fidelizado, que ele tenha uma experiência tão boa, mas tão boa com você, com a sua empresa, que ele não vai só comprar mais, como ele também vai recomendar o seu produto para a família, para os amigos, para as pessoas próximas dele. E todos nós sabemos que a gente compra muito mais fácil quando é indicado por alguém. Quando alguém te indica um produto e fala que testou e que usou e que é bom, você fica mais propenso a comprar. Então a fidelização é o nono e último passo do que o Lobo de Wall Street ele utiliza para poder fazer vendas de alto nível. Então só para resumir, né, todo esse conteúdo e todo esse processo do Jordan Belfort, vamos rever os passos que ele faz. Passo 1 é você tomar o controle da conversa imediatamente. Assim, nos primeiros segundos, já toma o controle da conversa. O segundo é você fazer perguntas inteligentes para que você consiga entender o seu cliente. No terceiro, você vai desenvolver uma relação, uma empatia entre você e o seu cliente. No quarto, você vai fazer uma transição, ou seja, você vai mudar e falar que já entendeu ele. No quinto, você vai fazer a apresentação do seu produto. No sexto, você vai identificar quais são as objeções que o seu cliente ainda tem. Se ele tiver objeções, você faz o sétimo passo, que é o looping, voltando na sua apresentação. No oitavo, ele vai te dizer qual é a maior dor dele, né? Você vai extrair isso dele, fazer a venda e depois no passo 9, no último, você faz a fidelização do cliente, que é quando ele vai te indicar para outras pessoas e vai comprar novamente. E esses foram os passos que o Lobo de Wall Street ele utilizou para convencer diversos tipos de pessoas a confiarem nele e comprarem cada vez mais. Utilizando essas técnicas, eu tenho certeza que você vai não só conseguir me vender essa caneta, como também ter mais vendas na sua empresa.